Afinal de contas, qual é o valor da indenização decorrente de um acidente de trabalho? Além da indenização por danos morais, o trabalhador tem também direito a uma reparação a título de danos morais e eventuais danos estéticos? É justamente sobre essa quantificação e os critérios que são adotados que nós vamos tratar aqui hoje. Exemplificando uma situação como essa, nós vamos trazer aqui um julgado recente do Tribunal Regional do Trabalho, em que um trabalhador foi indenizado por perda da capacidade laborativa, uma vez que trabalhava numa madeireira e no desempenho da sua atividade laboral acabou cortando 3 dedos da mão parcialmente, o que efetivamente caracterizou o acidente de trabalho, sendo que nesse caso foi reconhecida mais uma vez a responsabilidade objetiva do empregador, um tema que nós já tratamos aqui anteriormente e que diz respeito justamente àquela responsabilidade advinda quando a atividade laboral do obreiro traz algum tipo de risco para a sua integridade física e até mesmo a sua própria vida. Nesse caso, o magistrado entendeu que a atividade de corte de lenha é sim considerada uma atividade de risco e dessa forma condenou a empresa a pagar a indenização justamente pelo fato de que esse tipo de atividade demanda automaticamente a responsabilidade objetiva do empregador. Neste caso particularmente, dentro do processo, a prova produzida demonstrou que este trabalhador estava sozinho dentro do pavilhão da empresa, cortando madeira à noite, fora do seu horário normal de trabalho e sem nenhum tipo de fiscalização. A prova produzida ainda constatou que a empresa não fiscalizava de forma adequada o trabalho dos seus colaboradores e ainda não lhe proporcionava um treinamento adequado. E pior, não possuía nenhuma documentação que comprovasse o fornecimento regular dos tão famosos EPIs, equipamentos individuais de proteção. Aqui nós voltamos sempre àquela questão do treinamento corporativo, em que você capacita o seu colaborador, principalmente quando existe atividade de risco dentro da sua organização. É muito importante que mesmo que o seu colaborador contratado já tenha uma qualificação especial para o desempenho daquela atividade, que ele também lhe seja proporcionado um treinamento ou vários treinamentos regulares para o bom desempenho do seu ofício, uma vez que um eventual acidente de trabalho pode efetivamente trazer desdobramentos de cunho financeiro muito significativos para a empresa e que podem até mesmo comprometer a saúde financeira da sua organização. Dentro dessa linha de raciocínio, é muito importante que você possua meios de fiscalização, que você forneça regularmente os equipamentos de proteção individual e que se documente, fazendo o seu colaborador assinar um termo de comparecimento ao treinamento, por exemplo, e fazendo ele assinar as fichas de entrega dos EPIs. Procedimentos estes que são vitais para minimizar eventual condenação de indenização por acidente de trabalho. A perícia realizada nesse processo constatou que o trabalhador, ao perder parcialmente 3 dedos da sua mão, teve sua capacidade laborativa diminuída em 22,5%, sendo este justamente o parâmetro balizador para fins de quantificar a pensão, que nesse caso foi vitalícia, uma vez que não há possibilidade de reabilitação desse trabalhador, eis que não existe a menor possibilidade dele poder ter a sua condição, a sua integridade física restabelecida de forma integral. Esse percentual de 22,5% é justamente o critério balizador, como nós falamos anteriormente, e dele deve ser indexado o salário profissional da categoria deste trabalhador. A partir daí,
O magistrado quantificou o valor da pensão vitalícia, sendo que dentro desses critérios de quantificação também são incluídos o 13º salário e as férias acrescida de 1/3 constitucional. Nesse caso particularmente, o juiz determinou que o pagamento fosse feito de forma parcelada, para preservar a capacidade financeira deste trabalhador ao longo de sua vida. Porém, é muito importante destacar aqui que a legislação autoriza a condenação em pagamento de uma cota única, de uma única parcela, sob o fundamento de que o trabalhador não tem a garantia de que a empresa que tem a responsabilidade de indenizá-lo terá suas atividades mantidas por tão longo tempo. Em razão disso, a legislação autoriza o pagamento em parcela única. Porém, pode o magistrado, caso a caso, determinar que esse pagamento seja feito de forma parcelada. Pois, como eu falei anteriormente, esse critério também é utilizado a fim de preservar a capacidade financeira do trabalhador, que resta, nesse caso, parcialmente incapacitado para o resto de sua vida. Além da condenação ao pagamento da pensão vitalícia, que é justamente a indenização por danos materiais, englobam-se também nesse conjunto indenização por danos morais, indenização por danos estéticos, uma vez que o trabalhador será submetido a uma eventual situação de vergonha, de constrangimento, pelo fato de a lesão ter ocorrido na sua mão. Sempre que o dano moral, que o dano estético é visível, que é um dano mais aparente, essa condenação tem um valor mais significativo, uma vez que comprometeu a saúde, a integridade física do trabalhador. Nesse caso, também foi autorizada a compensação pelo recebimento de um seguro de vida que teria sido contratado pelo empregador, que é uma outra medida muito importante, muito pertinente e que pode minimizar de maneira significativa o quanto indenizatório. Uma vez que se a empresa possui um seguro contratado, em relação a qualquer ocorrência de acidente de trabalho com seus colaboradores, o valor desse seguro que o trabalhador recebe é deduzido sim da indenização em razão deste acidente de trabalho. A empresa recorreu, alegando que também teria uma responsabilidade concorrente do trabalhador. E o que seria essa responsabilidade concorrente? É aquela que o trabalhador também concorre, também contribui para o evento danoso, também contribui para que ocorra aquele acidente. Porém, como a atividade desenvolvida pelo obreiro era considerada de risco, essa tese foi afastada e a empresa teve reconhecida a já falada aqui responsabilidade objetiva, que é aquela que decorre pelo simples fato da atividade exercida ser considerado de risco. O artigo 950 do Código Civil trata especificamente dos casos de pagamento de pensão por perda total ou parcial da capacidade laborativa e traz sim os critérios que devem ser adotados pelo magistrado ao arbitrar uma eventual indenização, sendo que quando não houver possibilidade de uma reabilitação total do trabalhador, esse pagamento deverá ser feito de forma vitalícia. E qual seria o critério adotado pelo magistrado para sabermos o termo final desse pagamento, quando a empresa não tem mais essa responsabilidade? Pois então, o parâmetro balizador é justamente a tabela de vida do IBGE, que traça um estudo sobre a média de vida do brasileiro e com base nesse critério estabelece o termo final. Nesse caso, o trabalhador possuía 52 anos de idade e a tábua do IBGE considerou a média de vida em torno de 75,6 anos. Então, da idade que ele tem até esse termo final, é calculado mês a mês o quanto indenizatório em relação à pensão vitalícia, com reflexos também
no 13º, férias e 1/3 constitucional, como nós falamos anteriormente. Assim sendo, recomendamos então que a sua organização se capacite através de profissionais qualificados, que não autorize uma pessoa despreparada a realizar determinado tipo de atividade, principalmente atividade de risco, em relação do eminente risco de uma condenação por responsabilidade objetiva, que ela forneça os equipamentos de proteção individual e que se documente através dos recibos, que também proporcione os devidos treinamentos corporativos com um termo de presença a ser assinado pelo colaborador, pois todas essas questões, aliadas também à contratação de um seguro de vida, podem minimizar significativamente o valor de uma indenização por acidente de trabalho. Ok? Um abraço e até a próxima.